Larissa, que saudade! É verdade, Vera, muito obrigada pela oportunidade. Que bom estar de volta aqui no seu programa, matando as saudades do telespectador, de você. Muito bom, foi lindo. Eu queria te agradecer muito. Muito obrigada. Você brilhantou o programa. Teve um dia que tinha a participação do Gustavo Camacho, nosso também advogado, tem um quadro no programa do Condomínio Descomplicado, que estava apresentando uma entrevista, e se não me engano era o Bruno Moraes do blog, estavam os dois. E a Larissa, naquele dia, naquela semana ela tinha viajado, ela não gravou nada pra gente. Eu falei, não. Não dá certo. Só os homens não dá, falta o loirão, Larissa, tá faltando aquele sorriso, aquele brilho, é incrível, né? Mas é assim. E de vez em quando a Larissa vai estar com a gente, trazendo alguns temas relacionados na área que realmente ela atua, né? Não que ela ela é apresentadora também, mas ela hoje o enfoque maior é na área do direito. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o inventário. Como fica a questão patrimonial, né, depois da morte de uma pessoa querida? A gente sabe que é algo bastante que vale a pena a gente ter as informações, porque são muitas questões. Entre elas, vamos lá, Larissa. Quem são os herdeiros? Na verdade, quem herda o patrimônio? Isso. É um momento difícil esse, né? Geralmente é um momento que emocionalmente as pessoas ficam bastante abaladas, mas elas têm que cuidar também da questão patrimonial. É verdade. E aí, se tem as dúvidas, quem herda o patrimônio? Pois bem, o artigo do Código Civil 1829, ele determina que os herdeiros necessários, nós temos os herdeiros necessários e os herdeiros legítimos. Os necessários, eles herdam 50% do patrimônio da pessoa que faleceu, no caso dela ter deixado o testamento. Se ela não deixou o testamento, eles vão acabar herdando todo esse patrimônio. São os descendentes, os filhos, em concorrência com o cônjuge, salvo se casado no regime de comunhão universal de bens, no regime de comunhão de separação obrigatória de bens e outras condições. O que acontece, Vera, esse em concorrência com o cônjuge, que geralmente se tem dúvidas, as pessoas têm uma dúvida com relação a isso. Porque o cônjuge, ou ele pode ser meeiro, que daí ele tem direito a 50% da herança, né, como meeiro, ou ele pode ser herdeiro, que no caso, se ele é casado no regime de separação convencional de bens. Aí ele acaba herdando essa herança em concorrência com os outros filhos. Mas aí nós vamos numa situação que não tem filhos. Quem herda? Pois é. Os ascendentes. Mas e se a pessoa já perdeu o pai, a mãe, os avós, quem que herda? O cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. E aí nós vamos para os colaterais, que entrariam dentro dos herdeiros legítimos. Todos esses, mais os colaterais que não são necessários. Ou seja, se uma pessoa não tem filho, não tem cônjuge, ou ela deixa um testamento, ou aí vai para os colaterais, que no caso é os sobrinhos. Mas ele não é necessário. Né? Ou seja, ela pode dispor de 100% do patrimônio dela por um testamento. Pode pegar um testamento e testar para quem ela bem entender. Exatamente. No caso de não ter filhos, porque se tem filhos, não, os filhos são garantidos hoje. São 50% desse patrimônio. Que a pessoa não queira deixar nada para o filho, vai ter que deixar. Hoje em dia tem. Salvo se eles forem considerados indignos ou forem deserdados. Tem aquele caso daquela moça que matou os pais, né? Isso. É um caso bem comum, típico, né? Bem comum de ser comentado na área de direito, esse caso. É um caso difícil, né? Um caso muito sofrido. Ela matou os pais, ela foi considerada indigna, foi deserdada. Caso, Exatamente. É bem sério. Quanto tempo temos aí para ajuizar um inventário? Tem essa questão do limite de tempo? O prazo é de 60 dias. Caso a pessoa não entre com nenhum inventário judicial ou extrajudicial nesse prazo, ela poderá incorrer, inclusive, numa multa, que daí cada estado vai determinar qual que é a multa, dependendo do patrimônio todo que a pessoa tem. E tem tipos também de inventários? Sim, é uma pergunta bastante comum. Larissa, e agora? Vai ser na justiça? Vai ser no cartório? O inventário que é menos custoso, que é mais rápido, mais célere, é diretamente no tabelionato. Só que para isso, as partes todas elas têm que estar em comum acordo com relação à partilha dos bens. Ou seja, não pode ter briga entre os herdeiros. E também elas têm que ser maiores de idade e plenamente capazes, ou seja, elas
têm que ter discernimento sobre os seus atos na vida civil. Né, maiores de idade, elas não podem ser viciadas, né, enfim, ter algum tipo de comprometimento com esse discernimento. E aí você consegue sim fazer um inventário extrajudicial, né? No caso de uma das partes ter mal de Alzheimer, por exemplo, que daí ela é interditada. Você tem que entrar com um processo de inventário, para judicial, né? Que daí o Ministério Público tem que ser ouvido, enfim, existe um outro trâmite com relação a isso, existe uma proteção com relação a essas pessoas incapazes, por isso que ele é mais demorado. Você gosta do testamento? Você acha indicado? Ele se torna mais em conta? Eu vou precisar ir do inventário tendo um testamento? É uma boa pergunta, Vera. O testamento, ele não é um costume com relação ao povo brasileiro. Verdade, não é? Não sei se o povo brasileiro, se ele interpreta isso como um mau agouro, ou seja, não vamos nem tocar nesse assunto, não vamos falar sobre isso, mas eu acho que, de uma certa forma, é uma oportunidade que a pessoa tem de testar e de deixar decididas as coisas, como é que ela quer que permaneça depois da sua morte, né? O brasileiro, ele não tem esse costume justamente por não querer falar muito nesse assunto morte, o que dá para entender, enfim, cada um tem as suas crenças, as suas limitações com relação a isso. Mas é uma forma, sim, com certeza, de você estabelecer, de deixar mais decidido, mais esclarecido as coisas, como que você quer que elas funcionem depois da sua partida. Então, eu acho que é uma ótima ferramenta, uma ótima opção, um ótimo instrumento que as pessoas têm. Acaba, acho que sendo mais interessante, viu? Mais prático, né? Porque é caro o inventário. Também é caro, com certeza. Morrer não é barato. Gente, nada é barato. A gente paga para tudo. Aliás, gostei demais agora algumas questões que estão sendo alteradas na questão federal, né? Isso é muito bom. Não lembrei agora, estou vendo um carro aqui, lembrando até a questão das multas, estão melhorando, né? Pode agora ter 40 pontos, antes era só 20, agora já cabe dos 40. Eu digo assim, sabe, tem alguma, esses tempos eu estava vendo, eles estão tentando tirar aquele imposto que você paga cada venda de um negócio, porque você tem um imóvel, aí você vai escriturar, você paga o imposto. Paga o aí imposto. Depois você vai vender, você vai deixar para alguém, paga imposto. Tudo paga, é uma loucura isso. Não é. Então a gente tem, mas não tem. A gente tem um imóvel, mas não tem. Se você não paga esse dito imposto depois de décadas, você pode ter problemas, né? Tem uma pergunta aqui, Lari, que eu achei muito interessante, assim, ó, porque se meu cônjuge morre, eu posso ficar morando na casa dele? É uma pergunta bem recorrente também, que é o direito real de habitação. Pois é. Eu não tenho de morar. Se o meu cônjuge morre, a casa era dele. E tem parte com o filho, vamos dizer, né? Sei lá, tem parte com outras pessoas. Como é que faz? Então, a legislação, ela prevê a garantia para o cônjuge dele ficar morando no imóvel, se não tiver outro imóvel dessa natureza, né? Independente do regime de bens, ou seja, mesmo que você seja casado no regime de separação convencional ou no regime de comunhão universal ou no de participação final dos aquestos, enfim, independente disso, você pode sim ficar morando na casa que era do casal. Então, é uma proteção. E até uma pergunta, assim, às vezes recorrente, né, que nós falamos a questão tanto da herança, da meação e também do direito real de habitação, é com relação à união estável. Então, tem gente que fala assim, mas isso era união estável, porque a lei, ela fala cônjuge. Só que nós temos a Constituição Federal que ela acaba, que ela acaba equiparando tanto a união estável como o cônjuge. Então, isso já foi muito debatido nos nossos tribunais. E a tendência é que sejam equiparados e que se realmente existir uma união estável, pode sim a pessoa ficar morando na casa. Perfeito. Então tá aí. São algumas informações trazendo então a questão do testamento, a questão do inventário. A gente fala hoje sobre isso e é bom ter informações como essa que a doutora Larissa Kilmel traz pra gente, porque acontece todos os dias, né? A única coisa certa na vida de todos nós é a morte. A única coisa certa é que um dia, né, ninguém fica para semente, é verdade, a gente vai para o céu, acabou. Aqui é uma passagem, o nosso reino é lá em cima. Então, assim, como de uma forma mais leve, mais suave, menos, né, pesada, traumática,
Porque lidar com essa questão financeira também é algo... E é uma coisa importante, Vera, porque as pessoas elas já estão bastante abaladas emocionalmente, muitas vezes com a perda das pessoas, perda de um ente, né? Do pai, de uma mãe, enfim. Então, quanto mais, digamos assim, organizado estiver esse patrimônio na hora de uma partida, melhor. Porque, de uma certa forma, isso também pode vir gerar a outros problemas que vão gerar mais problemas emocionais no momento frágil da vida da pessoa. Então tá aí, ó, ficou essa dica para você. Maiores informações você tem com a doutora Larissa Kimmel sobre essa questão. São vários pontos a ser observados, mas entre eles vale a pena um testamento? Vale. Vale. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. E aí você vai ter também alguma economia de alguma forma. Também. Então fica aí algumas informações para você. Obrigada. Volte outras vezes. Obrigada, Vera. Quero agradecer a oportunidade do programa diário. Muito bom. Mas quando eu vejo algumas matérias, a gente está com o material todo lá, muito bacana. A gente estava vendo até algumas que vocês fizeram, que nem foi pro ar ainda, a gente vai colocar aqui no programa da Vera. Ai, que bacana. É um material muito bacana. E na verdade, assim, né? Não, tô pensando em viajar, hein? Você viu? Beijo grande. Não é isso, gente. Nada como fazer as coisas assim em conjunto, né? A gente fica sempre mais fortes, né? É verdade. Amigos, com profissionais, eu acho isso muito bom. Até uma próxima, excelente final de ano, 2021 abençoado. Amém, para vocês também. Direto pro break, a gente vai e volta rapidinho.